Olá pessoal, vocês sabem por que a área ao redor dos olhos leva a um envelhecimento tão grande que chama tanta atenção? Como que funciona o envelhecimento da área das pálpebras? Com o passar dos anos, com a idade mais avançada, a partir de 50 anos, 55 anos, essa área vai se tornando mais flácida. Mas não é só a pele que se torna flácida, mas sim todas as camadas. Quando tem uma flacidez da pele, dá uma sensação de ter pele sobrando, ou seja, essa pele vai aumentando e vai caindo sobre os cílios, o que dificulta muito, por exemplo, no caso da mulher, a se maquiar. Chega um determinado ponto, o excesso de pele está tão grande que cai sobre os cílios que a mulher não consegue, por exemplo, se maquiar. E dá uma sensação muito ruim de envelhecimento, mas também uma sensação de cansado, uma sensação de olho pesado. E em estágios muito avançados, até mesmo de alteração de campo visual, que não é comum. Então assim, às vezes eu recebo paciente que a procura não é só estética, mas sim porque já está com o olho muito pesado, já tem que forçar a abertura ocular pelo excesso de pele. E aí a gente indica a cirurgia conhecida como blefaroplastia laser, ou a cirurgia das pálpebras a laser. Um outro ponto importante que também está direcionado ao processo de envelhecimento são as bolsas de gordura. Se a gente olhar, vocês que assistem televisão, a gente pode observar que algumas atrizes, alguns atores, ou que trabalham com jornalistas, a gente consegue perceber nitidamente que com o envelhecimento a gente vai tendo prolapsos de bolsa, que dá uma sensação visual de um olhar pesado, de edema, de um olho inchado, principalmente quando a gente acorda. Então as principais queixas dos pacientes com o processo de envelhecimento é excesso de pele, seja da pálpebra superior, seja da pálpebra inferior, e das bolsas de gordura, ou seja, daqueles relevos não desejados, ao invés de ter um relevo mais lisinho, mais plano, tem um relevo de bolsa, um relevo projetado, marcando aquela bolsa de gordura. Por que essas bolsas de gordura aparecem? Elas não existiam e passaram a existir com a idade? Ou não? A gente já tem essas bolsas de gordura e com o passar do tempo elas vão se prolapsando e ficando mais evidente. As bolsas de gordura têm um ponto muito fundamental para nós, que é de amortecedor do globo ocular. Então elas existem desde uma criança até a fase adulta e elas têm a função de amortecer o globo ocular. Com o passar dos anos, existe uma membrana que fica na frente dessas bolsas de gordura chamado septo. Esse septo, essa membrana, vai se relaxando, vai perdendo a força de manter essas bolsas dentro da órbita, ou seja, lá dentro do osso, e essas bolsas vão se tornando prolapsadas e marcadas, dando um aspecto de envelhecimento e principalmente um aspecto de olho inchado, de uma visão pesada, de uma face cansada. Então o processo de envelhecimento da pálpebra, desde o processo cutâneo, desde as bolsas de gordura com alteração do septo, mas também nós temos um grande processo de envelhecimento a nível ósseo. Se a gente compara um crânio de uma paciente jovem, a gente vai ver que essa área dos olhos, do rebordo orbitário, do osso, é mais amendoado, ele é mais longo e mais fechado. Com o passar dos anos, com o processo de envelhecimento, com a absorção óssea, vai ficando mais quadrado e maior, ou seja, literalmente vai tendo uma abertura, um aumento desse espaço, o que também leva a uma queda dos tecidos, principalmente dos coxins de gordura dessa região da maçã da face, aumentando a distância cílios, rebordo orbitário, dando um aspecto de cansado, porque dá um aspecto de olheira, de olho fundo, de olho encovado, mesmo com a presença das bolsas. Então, o processo de envelhecimento leva a algumas alterações das pálpebras. E sempre quando o paciente vem querendo tratar, querendo melhorar a face, e ele pede a minha opinião, doutor, o que eu trato primeiro? A região dos olhos, as pálpebras, a flacidez, o volume que eu perdi com a idade? Como que eu levo isso? Se eu tenho que fazer por tempos,
se não é um paciente que vai submeter uma cirurgia de imediato, se ele quer ir sentindo o tratamento, entendendo que os resultados são naturais, né, aquele paciente talvez que nunca se tratou, primeira área que eu indico cirurgia, quando tem indicação, é a cirurgia das pálpebras. É a área que mais envelhece. Eu brinco com o paciente, é o olho no olho. Quando uma pessoa nos olha, a gente está olhando o olho. Então essa área envelhecida, em milésimos de segundo, o nosso cérebro já consegue codificar e dizer essa pessoa está velha, essa pessoa está com sinais de envelhecimento. Então assim, quando possível e quando tem indicação, facelift com blefaroplastia. Agora, em pacientes mais jovens que já têm esse processo de envelhecimento e que não quer fazer uma grande cirurgia, que é um procedimento cirúrgico mais rápido, primeira área a ser tratada, na minha opinião, é a blefaroplastia. E aí entra um tema que eu falo muito, vocês já viram um vídeo sobre isso, a blefaroplastia laser. É uma evolução da blefaroplastia convencional que a gente realiza com laser, sem bisturi, sem tesoura, ou seja, a gente realiza o corte, tira o excesso de pele, trata as bolsas de gordura, tudo com laser. E qual que é o ganho disso? É menos sangramento, menos edema, menos trauma, menos dor e uma recuperação mais rápida. Então a blefaroplastia laser, ela dá um ganho muito grande no pós-operatório imediato. É o paciente que quer voltar à sua vida de uma forma mais rápida, com menos desconforto, com um pós-operatório mais curto, a gente indica a blefaroplastia a laser por ter esses benefícios. Fica aqui mais uma dica, hoje nós falamos sobre processo de envelhecimento da área dos olhos e sobre blefaroplastia laser. Procure sempre um cirurgião plástico, seja membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, tire todas as suas dúvidas. Caso vocês queiram enviar alguma mensagem, tirar dúvida comigo, pode acessar o meu site www.drflavioresende.com.br. Será um prazer conversar com vocês. Um grande abraço.